aqui para o quarto episódio da segunda temporada do Papo com Lopes. Essa semana eu vou ter o prazer de receber César Gustavo Neto, treinador, jockey e muita história para contar. Só aqui nos bastidores a gente já contou tanta história, porque foi sensacional. O Gugu tem várias histórias aí para contar, tem muitas vitórias e a gente vai falar sobre tudo isso aí nesse Papo com Lopes. Gugu, prazer te receber aqui, meu amigo. Tudo meu, Fernando. Gugu, vamos lá. Você entrou na escolinha em 88, 89. Você lembra mais ou menos quem estava na tua turma? Na minha turma que ficou só eu e Emil Almeida. Você e Emil Almeida. Eu e Marcelinho Almeida. Os outros que chegaram a montar mais ou menos foi o AC Fecha, que a gente chamava de Xuxa. Hoje é um grande amigo meu, segue sendo um grande amigo meu, mas está morando na Bahia, deve estar pesando uns 80 quilos. E por falar em pesar 80 quilos, quanto é que o senhor está pesando? 51. Aí, 51, quantos anos? 44? 44. Você teve problema com peso ou para você manter o peso é tranquilo? Fernando, eu nunca tive problema com peso, mas eu nunca tive tão leve igual eu estou. O que acontece? Exatamente há um ano atrás, eu tive um problema de saúde e não chegou a ser um AVC, mas foi quase um AVC. Você teve um mal súbito, né? Sim, foi porque eu estava hemoconcentrado, ou seja, eu tomei refrigerante a minha vida toda e eu nunca tomei água. Eu tomava suco de caixinha, refrigerante e água eu não tomava água. Então eu sou um cara que eu trabalho muito e eu estava hemoconcentrado, então quase que eu explodi por causa disso. Então o que acontece? A parte de jantar, praticamente eu como muito pouco, porque senão eu durmo mal. Então eu me alimento muito bem na hora do almoço, como muita salada. Agora teve até a festa nossa da escola dos profissionais de turf. Fui na churrascaria, comi carneiro, comi carne, comi o negócio todo, mas sempre com bastante salada e tomando minha água com gás, que é o que eu tomava. Entrou a partida depois desse problema de um ano para cá. Aí, porque eu tava falando, não me lembro porque eu tava conversando, o cara, o Gugu tá pesando 51 quilos, eu falei, sério, cara? E a gente vê o resultado na pista, né, Gugu? Sim. Essas últimas semanas aí, você monta muito pouco, você hoje é um treinador, você é mais treinador do que jockey. Sim. Você monta praticamente seus cavalos só, seu pai, agora está montando uns cavalos do Cosminho, o Gorione, mas e a gente está vendo o resultado que você ganhou nessa última semana aí. Nessas últimas semanas você deve pegar uns 5, 6 pares por aí. Para quem monta tão pouco como você, é um resultado muito bom. O que acontece, Fernando? Eu sempre trabalhei bem, não vou dizer que eu sempre trabalho bastante, mas eu não estava trabalhando muito encilhado, porque aqui a nossa cultura é você colocar o cilindro no dia de trabalho forte. Então, muito raramente você coloca um cavalo encilhado. Então, o que acontece? Com essa minha nova incursão junto ao Star Brasil, o Pedro Lima, essa parceria que a gente fez, o que acontece? Teve uns outros que teve que fazer um sequenciamento de redoma. Então, o que acontece? Ele me chamou, viu, porque eu já domei alguns cavalos, eu sou um cara que tem que trabalhar o trabalho, não esquivo, né? E aí eu estou fazendo essa parte de final de doma o Pedro Lima. E eu peguei gosto, então coloco o selão. Então mesmo os potros que já estão entregues, eu coloco o selão. Então eu passei a ter um volume igual ou maior de trabalho, só que agora eu trabalho muito mais encilhado e minha forma, mesmo, lógico, você fica 80%, 90%. 100% é quando você monta 5, 6 todo dia e você fica bem amolado, mas tá dando para me virar. Tá dando para você virar. Não, virar muito bem, né? Porque, Gugu, eu não tenho necessidade de mentir, eu sou um cara que acompanha o número, gosto de estatística, essas coisas. Sim. Eu fui ver, há um tempo atrás eu fui ver uma estatística de quem tinha vitória, o caramba, aí eu procurei lá, vi Gugu. Tem noção de quantas vitórias você tem? Mais ou menos. Então, olha, eu te juro aqui, se eu fizer uma pergunta para 10 pessoas que estão assistindo esse programa, 9 não vão dizer o que você tem 1.400 vitórias. Na Gávea, só na Gávea. São 1.404 vitórias. É muita coisa. Aí a gente volta lá atrás, você tem, segundo a estatística do Ricardinho,
Tinha, na época tinha uma meia dúzia de joquezinho. Na época eu peguei o Lavô voando, que era. Eu tinha 17, 18, tava o Lavô, tava o Goncinha, tinha o Pintinho, cheguei a pegar o Gabriel Menezes, cheguei a pegar o Benjo Barroso, cheguei a pegar o Hélio Duarte também, cheguei a pegar um rapaz de bom, né? Sim, não, G. Guimarães, Marcelo Cardoso, Marcelo Almeida. Na época tinha aí, não que não tenha jockeys muito bons hoje, seria uma heresia, seria um absurdo falar uma besteira dessa, mas tinha uma quantidade assim, maior, até porque as provas de grupo costumavam ser 18, 20 animais. 20 animais, né? Então às vezes passa a ter uma certa dificuldade dependendo do número de cavalos no páreo numa prova mais importante, porque a prova de grupo é diferente no páreo de turma, completamente diferente. É igual você colocar a camisa da seleção brasileira. Quando toca a corneta ali, tem muito jockey que treme. É mesmo? Tem muito. É igual jogador de futebol. Isso aí. Na hora que o negócio aperta, de manhã treinando, treme, né? de manhã treinando é um fenômeno, chega entrando no Maracanã, aquela torcida gritando, o cara já congela vai tudo, como né? a gente diz, vai pra dentro do ovo, né? Engole, né? Engole. Então, Porque a gente pensa, tem como ver o que você tem montado por hoje, a gente não esquece da história lá atrás. Você foi contratado? Eu já fui jockey de ponta. Eu já fui um jockey de ponta. Eu não desaprendi a montar, fui um pouco mais afastado, mas já fui um jockey de ponta. Eu com 16 anos fui contratado por Dariel Salan, era aprendiz de segunda. Aprendiz de primeiro, eu ganhei a primeira vitória clássica para o Renan Marques, que é um treinador que eu ganhei bastante a vida toda. Eu ganhei com a Biaga. Logo em seguida ganhei para o Pancho, ganhei com o Mocita Missioneira. E aí eu fui contratado por Dariel Salan, Mondesi, Aras Anderson, tive preferência à época das montarias do Tolineu, TNT, Quintela, Dr. Quintela, poxa, Fazenda e Aras Harmonia e outros, o Chico Anísio, e desculpa se eu esquecer alguma pessoa aqui, então... E nesse meio aí, a gente teve bastante cavalo bom, né? Vamos deixar os cavalos bons para o segundo bloco, mas vamos abrir aqui e falar algumas particularidades aqui, que a gente estava contando tanta história aqui. Conta a história da Fanchula de Oeste. Fanchula de Oeste era uma égua espetacular, ela chegou a ter um contratempo, estava voltando, e ela iria correr a primeira prova da Tríplice Coroa. Na época o líder era o macho Fantástico, era do próprio TNT, treinador Gastão, uma pessoa maravilhosa, e eu trabalhava esses cavalos, eu era a segunda monta do TNT, e eu trabalhei e o Fantástico estava tinindo, voando, e fez 100 no Mondesi, que era uma coisa assim muito boa. 1400, e a égua, né? 1400, a raia era pesada, e era o estilo de trabalhar do Gladstone, então, sempre finalizando os últimos 200, e bom, enfim, e um treinador que não tem a mínima dúvida com a qualidade técnica dele, é um cara espetacular como pessoa e como treinador. E aí o Fantástico fez 100, que era uma coisa assim muito boa mesmo, e em seguida eu fui trabalhar a égua, ela fez 98,5, falei, pô, não é possível, é coisa de outro planeta. E aí ela foi inscrita na primeira prova da Tríplice Coroa, ela pegou baliza 20. E tinha uma outra que era uma das líderes na época do TNT, e o Ricardinho ia montar outra. Eu falei para ele, Ricardo, eu sou a segunda monta, sou porque você me colocou, e antes de qualquer coisa você é meu amigo, monta essa égua, porque ela não vai perder. Aí ele falou, pô, baliza 20, falei, Ricardinho, ela vai largar no caminho do prado, ela não tem condição de perder. Se você não montar, eu vou montar. Só que a minha obrigação como amigo, como pessoa, é te avisar. Monta, porque se você não montar, vai deixar para mim, mas não diz que eu não te avisei. E graças a Deus ele escutou, montou e venceu a primeira prova, e ela era uma égua espetacular, uma égua muito boa. Depois foi e graças a Deus, também. E eu tenho um amigo até hoje. Essa honestidade, essa coisa não tem preço, porque o cara foi ele que te botou lá, né? Sim. Ele que te botou lá. Se você for dar um. Foi ele. É óbvio. Ele me deu esporro quando eu saí, que eu barrei um cavalo, acho que foi Beckett Godot, eu barrei para montar o Shogun.
mas eu tinha um compromisso muito grande, não era um proprietário grande, mas foi um amigo que foi até os dias finais dele, foi um cara maravilhoso para mim, Dr. Jorge Marcondes, e era o dono da fazenda e era de Harmonia, né? E depois ele revelou realmente um cavalo espetacular, só que ele era um cavalo de areia, um cavalo Shogun. Ele até brigou comigo, mas bom, ele não estava errado. Profissionalmente, seria uma troca, você trocar um TNT, mas eu também não posso me arrepender, porque eu tive também um grande amigo e depois no futuro vim até vencer com a égua dele, a paciência, uma prova de grupo, treinando e montando. Que você 10 anos comprei no leilão de liquidação do TNT. Então, isso aí. São essas histórias que são sensacionais. A outra, você estava um dia, um frio desgraçado, você e o Ricardinho sentados 8 horas da manhã. Ricardinho, porque eu tinha tido uma discussão, porque ele foi meu professor na escola. Aí ele falou alguma coisa e eu, às vezes é um bobalhão quando a gente é criança, né? E eu respondi ele mal, e ele ficou assim, eu falei, cara, eu não vim aqui para passear não, eu vim aqui para pegar o teu lugar. Aí ele olhou e riu e falou, assim que eu gosto, mas vai ter trabalho, garotão, não vai ser moleza não. Eu falei, não, mas eu não quero moleza. E aí, um dia a gente estava batendo papo ali no bar, porque ele me conhece desde criança, né? Eu corri em volta daquela estátua ali, e o Ricardinho é um caráter excepcional, um amigo, fabuloso. E aí ele tirou a luva, falou assim, vou tomar um cafezinho. Era 8h40, chovia demais, um frio danado. Aí quando ele acabou de falar isso, que a moça botou o cafezinho no bar, que a gente hoje voltou a ter, que ninguém hoje mais conhece, mas agora está lá o bar de volta. E aí seu Chico, Francisco Abreu, chamou e falou assim, ô menino, vamos num cavalinho para mim. Sabe que essa história marcou tanto que eu gravei o nome do cavalo chamado Doce Jaci. Aí tem que entrar na internet para ver que ano foi isso. Era um cavalo chamado Doce Jaci. Aí ele falou, agora, seu Chico, menino. Aí ele, tá bom, vamos embora. Eu falei, esse cara vai me dar trabalho. Eu vou passar ele, mas vai demorar. Esse cara vai me dar trabalho. Sensacional, né? O Ricardinho tem muitas histórias aí. Sem dúvida alguma. Falando desse trabalho, desse compromisso como profissional. Cara, ele é um ícone, ele é um ponto de referência. Eu acho que o Ricardinho, ele é um ponto de referência para qualquer turf em qualquer lugar do mundo. Você acha que falta um Ricardinho aqui na Gávea? Sim, nós levamos um castigo muito grande por ele ter ido para a Argentina e infelizmente não teve nenhum piloto mais velho com as virtudes, as qualidades do Ricardinho que se postasse como um profissional, como ele trabalhava, como ele agia. E isso aí você perde um pouco do ponto de referência. O que estava encaixando e estava ficando assim, porque estava indo para esse lado, até por causa da maturidade, ele estava começando a amadurecer e era pouca gente não sabia o coração que ele tinha e um caráter excepcional. Dalto Duarte. Na véspera estava batendo papo comigo, a gente mexendo, sacaneando o Lavoura na sala de jockey, que era uma coisa que ele era muito sisudo, muito quieto, muito trancado, às vezes você brincava, ele não entendia. Ele era meio chucro, né? Ele era chucro. Aí depois ele passou a ver que uma coisa não tem nada a ver, pelo fato de eu montar um cavalo ele outro, eu não preciso tentar matar ele, eu tentar me matar. Se ele tiver que me encaixotar ou eu tiver que encaixotar ele, se eu tiver cavalo para fazer, vou fazer, se não vou fazer, não vou atrapalhar ele, a mesma coisa. Então ele passou a ver as coisas e ele estava indo para esse rol, o rol de líder da estatística e de olhar o cara que trabalha, olhar o cara. E ele custou um pouquinho, então não é que ele não passou a jockey por vitória, passou por peso, não. Eu sou amigo dele, eu falei, cara, você era péssimo. Você era o péssimo. temperamento dele, ele era muito brigão. A canhota não existia. Aí ele largou, acho que ele foi pro seu treinamento, né? Ele aprendeu no seu treinamento com o Paulinho, lá no radiador que até faleceu lá na Irlanda, lá foi colocar um cavalo para dentro, foi um jockey muito tempo do Pirata, do Ávila, lá em São Paulo, que às vezes você não sabe, às vezes tu vê um radiador, um cara, mas tu não sabe aquela história que ele teve atrás, lógico. Aí, quando ele voltou para jockey, quando ele reapareceu como jockey, de repente ele mostrou uma qualidade que a gente não via. É porque quando o cara fica muito na defensiva, ele não se abre para aprender.
Então quando você fala, olha, dá uma olhada por aqui, o cara já não olha. Ele procura não olhar. Ou então de repente já faz ao contrário, já pra birra. É negócio de criança, de garoto. E ele tava tão assim, mudado, que ele já voltava da raia. Ele e seu avô, quando seu avô ganhava um páreo dele, era sensacional. Sim. A gritaria. Porque antigamente, ele queria ser na porrada, ele não conseguia brigar. Entender, mas ele amadureceu, foi uma dó. Papai do céu quis levar ele cedo. Pra você ter uma ideia, eu sou muito amigo do Borges também. Ele disputava estatística com o Borges. Aí uma vez ele subiu, eu não tinha muita intimidade com ele. Ele subiu aqui na sala, nós estamos aqui gravando na sala de imprensa. Ele subiu aqui na sala de imprensa, eu queria uma foto. Aí o rapaz da foto não estava, ele ficou conversando comigo. Aí eu brinquei com ele. Eu falei assim, não, porque você é torcedor do Borges. Eu falei, cara, eu sou amigo do Borges, cara. Eu não tenho tanta intimidade contigo. Não, aí eu contei várias passagens da carreira dele. Ele falou, pô, como é que você sabe isso tudo? Eu falei, cara, eu sou profissional, eu acompanho. Sim. Aí ele passou a ser meu amigo. Sim. Começou a entender que não era porque eu gostava do Borges, que eu não gostava dele. Isso aí. Então, era esse processo de amadurecimento. Quando ele teve o problema, antes dele parar de montar, eu mandava mensagem para ele, ficava insistindo, cara, a gente precisa voltar. Tanto que esse sinal que ele faz aqui é porque ele falou para mim, quando eu ganhar, eu vou bater continência para você. Dizer, pô, você foi importante nesse processo. E, pô, para mim essa perda dele foi lastimável. Lastimável, em tudo. Então, assim que é melhor a gente não dar um intervalo, dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, vamos falar das vitórias do Gugu e vários cavalos bons que ele montou por aí. Os animais cruzam 700 metros finais, Schalke e a ponteira contornam uma curva de chegada, entram pela reta final do Grande Prêmio Henrique Bassolo. Schalke segue ponteando para Country Baby, tomando a segunda colocação e avançando por fora. Samantha Poble corre em terceiro, frente às tribunas gerais. Schalke ponteia, Country Baby em curva e vai avançando por fora. Na ponta, Schalke, mantendo um corpo de vantagem. Country Baby insiste por fora, 300 do espelho. Schalke ponteia, Country Baby apanha agora de canhota e tenta avançar por fora. Schalke vai ponteando, mantendo um de luz de vantagem. Country Baby corre em segundo, Samantha Poble em terceiro, com lindeza em quarto. Na ponta, Schalke, firme com dois corpos. Country Baby corre em segundo, cruzam a faixa final. Schalke, Country Baby, lindeza, Samantha Poble, Cash Cummins e as demais. Vamos aguardar. Olá, amigos, estamos aqui para a segunda parte do Papo com Lopes. Recebemos César Gustavo Neto. Eu vi que no primeiro bloco a gente já contou bastante história, mas nem tocamos nos cavalos que o Gugu montou. Você montou muito cavalo bom aí. Como eu disse no início do programa, os bastidores são sensacionais. Vamos tentar relembrar aqui algumas histórias aqui da... Você montou aquelas Chaika, Dorf... Ganhei. O recorde da Chaika foi com você? Foi, primeira prova da Tríplice Coroa. Primeira prova da Tríplice Coroa. A Dorf ganhou a primeira prova da Tríplice Coroa em São Paulo. São Paulo, ela foi, aqui o que acontece? Ela ganhou desde os primeiros clássicos, os grupos, e aí aqui tinha o grupo 1, que era a junção dos potros e as potrancas. E eu perdi no último pulo para Dustin Rose. E só que ela era uma égua que corria na frente, e eu tive dois cavalinhos no meu encalço, entendeu? Que me atrapalharam. Dois cavalos comuns. Um foi o Mensageiro Alado. Foi o Mensageiro Alado. E o outro foi o Dr. Mu. Dois ganhadores de mais nosso código. Esses dois saíram no meu rastro. Vê bem quem saiu atrás de você. E nós perdemos no último pulo pro Dustin Rose, que era um cavalo muito bom do Santa Maria de Arara. Foi em cima do disco. Mas era uma égua espetacular, uma égua como outros animais do Aras Anderson que eu montei, American Gypsy, Dalmasi, Secret Hunter, Chaika, que a baixinha era de outro planeta, corria demais, muito cavalo bom, me evoluiu muito o Aras Anderson. Seu Weber é um grande proprietário, um grande criador, devo muito a minha evolução em matéria de cavalo de corrida, como jockey, montei nos Estados Unidos para ele. E sou muito grato, muito grato, do fundo do coração. Verdade, eu estive falando com o Anderson, ele falou praticamente a mesma coisa desses cavalos, da sua atitude com eles também. Semana passada foi nosso entrevistado. E Bolão. Também. O Bolão é sensacional. Esse eu faço peitinho também, Bolão. O Bolão é sensacional. Ele tem, aí depois também outros maravilhosos. Você chegou, você não foi o jockey dela, não era o jockey dela no Grande Prêmio de São Paulo, mas você foi o jockey da Canzone quando ela ganhou
a primeira prova da Tríplice Coroa aqui na Gávea. Ela ganhou o par de turma, preparatória da primeira prova e a primeira prova da Tríplice Coroa comigo. Aí eu perdi a segunda prova para Corai, que na realidade na primeira prova ela era quinto ou sexto suplente, ninguém conhecia, não existia Corai não existia. Aí apareceu a bomba da Corai em cima da gente na segunda prova. E aí nós fomos para o tira-teima na terceira. E aí eu perdi para Corai e deixei de ter a preferência do estúdio capitão. Na segunda-feira eu trabalhava esse Capitão Bank desde Potro, na época aqui na Gávea com o Júnior Pedersen, e tinha trabalhos espetaculares. O capitão queria estrear na prova de grupo com um trabalho para ganhar, foi feito essa programação visualizando isso, né? E na época o treinador Atílio Rocha, um treinador também espetacular, um cara muito bom de se lidar. E como eu perdi no domingo para Corai, eu não assinei o cavalo na segunda e ele estreou na prova de grupo e venceu, acho que montou o Gilvan, se eu não me engano. Capitão Bank. Mas essa história da Corai e com a Canzone tem um enredo. No trabalho, quando para a terceira prova da Tríplice Coroa, você trabalhou... O que acontece? Eu falei para o doutor Edmundo o seguinte: a nossa égua era muito carroçona, ela custava embalar. E aí eu falei para ele: doutor Edmundo, a prova mais difícil para a gente é a primeira prova, por causa das adversárias, que a principal adversária dela seria a Jamaica Hold, que é uma reprodutora boa no Arara, chama até do Kick Hold. E essa égua não ia passar da milha. Pela característica dela, se ela não ganhasse da gente na milha, 2000 não ganharia. E aí apareceu a Corai. E nós fomos para o tira-teima na terceira prova. Quando eu fui trabalhar a Canzone fez 132 no Itajara, que era um trabalho muito bom na mão e tal. E aí o Atílio perguntou: e aí, velho, como é que estão? Eu falei: eles estão em cana. 132 eles estão em cana. Só que existe o outro lado da moeda, que é o Dr. Lineu, Degnone, Marcelo Cardoso. Tem a outra equipe, tem outra codelaria forte. Aí o que o Gnone fazia? Todo tinha um cavalo que corria os grandes prêmios contra os cavalos dele, entrava na raia, trabalhava, saía, ele entrava com dele, para pegar o mesmo momento, mesma raia, tudo igual. E ela fez 128,5 com 68 de 1.100. Aí todo mundo marcou, quando ela passou, todo mundo marcou. Aí o Atílio perguntou: e aí, velho? Eu falei: complicou. Complicou o negócio. Mais complicado que passar pelo Ricardinho, né? Aí falei: bom, mas a gente não pode entrar num grande prêmio perdido. A gente tem que tentar arrumar um jeito de ganhar. Como ela estilingava, ela tinha um final avassalador, e a minha égua era uma égua que ela corria de orelha tapada, porque na realidade a Canzone, eu tenho inclusive a foto com a dedicatória do Dr. Luiz Edmundo, que é uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito também, sou muito grato ao Dr. Edmundo. Ele já tinha enviado a Canzone para reprodução, e eu falei: não, doutor, o senhor vai mandar uma craque para reprodução. Não, mas ela vai se matar. Eu falei: eu amanso. Tá, mas ele queria mandar ela para reprodução porque foi uma vez que ela disparou. Ela várias vezes virou, inclusive ela quebrou a bacia de um radiador dentro do boxe. Um dia ela entrou aqui correndo, bateu ali na cerca e ficou desmaiada ali. Foi esse dia que ele falou que ia mandar. Eu falei: não, o senhor deixa que eu venho para provar. Ela era tão louca, que eu vim 5 vezes para provar. As 5 vezes ela não fez nada e as 5 vezes foi reprovada. Aí eu tive que pedir ao Dr. Carlinho Belocchi, que é uma pessoa fabulosa, hoje presidente da comissão de corrida. Eu falei: olha, é a 5ª vez que eu estou trazendo, ela não fez nada, mas como ela já fez muita loucura, o starter, na época, que está até afastado hoje, assim, problema de saúde, não queria aprovar. Aí ela foi, uma chuva danada e tal, e ela foi, ficou legal, e aí aprovou. Aí nós fizemos, estava com o Júnior Pedersen aqui na Gávea. Aí ela fez uma partida, vindo um par de turma, nós ganhamos, viemos na preparatória da primeira prova, ganhamos a primeira prova. Aí ela só ganhou com o Júnior o par de turma. Depois ela foi para o Itajara, que ela tinha um esquema mais forte em cima. Sim, e aí depois que ela foi, ganhou o Grande Prêmio São Paulo, ela seria montaria do Mota, acabou que ela virou... O que acontece? Quando aconteceu isso, eles contrataram o Mota.
contrataram o Mota e ele falou, ó, contratei o Mota para montar todos os cavalos. Ó, tudo bem, paciência. Não achei justo devido a isso, mas eu já tinha sido sacado devido, ele achou que eu tinha jogado fora para procurar. Bom, enfim, ele tem que procurar o interesse, o melhor dele. Claro, ele achava que seria, mesmo que eu não concordasse, isso aí é questão de opinião. Óbvio. Isso aí a gente tem que respeitar, até porque o homem bota o dinheiro e gasta muito dinheiro, ele tem que fazer o que ele quer, o brinquedo dele, né? E aí ela virou em São Paulo dentro do boxe com o Mota. E aí na época, eu estava até em São Paulo que eu montava o Eternite, o par de velocidade. E aí chamaram o Icorrê, que é um grande jockey, grande amigo, um cara fantástico. E aí ela, se eu não me engano, ela era a última baliza do Prêmio São Paulo. E aí colocou para dentro, ela chegou a dar a primeira empinadinha como ela fazia antes de virar, mas ela bateu no chão, o starter deu e ela ganhou São Paulo, que ela era uma craque sem sombra de dúvida, só não ganhava da Coraí. Não ganhava da Coraí. Isso aí. Não tem. É a mesma coisa, você imaginar, você tem um Formerit numa geração, e você fala assim, eu tenho um Formerit, eu vou ganhar tudo. Aí o cara vai instalar o dedo com uma Itajara na tua geração. Verdade. Porra, tu vai fazer o quê? Verdade. Tu tem um craque, mas tu tem um super craque. Bom, não comparando os cavalos, mas por exemplo, o Aras Nacional tinha um cavalo muito bom, chamado Hendrix, que hoje é reprodutor dele. Sim, tem que encarar o tal do Balabari. Pegou só comprou o Balabari. Isso aí, e aí? Como é que é? É isso aí. Aí você fala assim, você pega 20 gerações, se você calculasse que o Hendrix, que a Canzone e que outros animais Formerit fosse pegar aquelas outras gerações, ele passaria bem, possivelmente seriam triplos coroados, mas não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Chegou lá e encontrou um muro, né? Encontrou um muro. Quando a gente encontra um muro, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode até tentar escalar. Vai conseguir ou não. Eu tentei, mas não consegui. Tentei dar uma articulada lá nos 1200 para deixar o Marcelo preso atrás das outras, passei. Mas ele também teve um toque, além de ser um jockey muito bom, experiente, tinha um toque do irmão, que era um cara fantástico, é o Paulo Cardoso, e falou, ó, cuidado que ele vai tentar te surpreender. Te surpreender, isso aí. Mas não teve jeito, tanto é que ele passou por mim nos 500, nos 400, ele ligou por uns 4 corpos. A minha diferença para que foi terceiro foi uns 4, 5 corpos, e a que foi terceiro foi a ganhadora do Ozar. Quer dizer, a gente não estava correndo as duas contra ninguém. Mas o que vai fazer? Basta dizer que hoje em dia não é mais possível isso, porque os pares são no mesmo dia, mas 15 dias depois ela veio e deu 10. Ganhou e bateu o recorde. Bateu o recorde dos Vou para cima de Dom Formal, que também era do Gnoni, do Codelaria Jéssica. Codelaria Jéssica, Codelaria Jéssica. Então, era uma égua sensacional. Não Fernando, eu vou falar para você de coração. Se eu não tivesse visto, qualquer pessoa que falasse que um animal saiu trabalhando forte dos 2,200 com os parciais que ela fazia e finalizou em 68,5, falar, amigo, sem querer ofender, eu não acredito. Não, detalhe, na semana seguinte, ela foi aprontar e ela fez 1.200 e ela saiu galopando. Aí eu estou olhando a égua galopar e olhando o relógio, falei, tem alguma coisa em desacordo, porque ela está galopando e o relógio não está diferente, ela fez 74.200 já pronto. Não é possível, galopando, tu olhava assim, pô, mas vamos entrar perdido? Não, nós vamos tentar ganhar dela. Tentei, não deu. Fez o que tinha que fazer. E era uma geração dos machos que era uma geração boa. Se eu não estou enganado, se eu não estiver enganado, era a geração acho que do Lorde Marcos, Gold Pleasure, era uma geração complicada, ela não bateu em ninguém assim de graça, não, ela bateu em gente pesada, bateu em gente grande. Era uma égua sensacional, realmente. Sim. Você montava um cavalo que eu adorava, uma farda verde, com um detalhe branco nas costas, um cavalo de 1.900, 2.100 ali, correndo na frente, você lembra o nome? Ingerhammer. Ganhei Cidade Maravilhosa no Dia do Brasil, Isso. do Osmar Aurélio. Como é que é o nome? Ingerhammer. Eu ganhei o Grande Prêmio em Minas, Jockey Clube de Minas Gerais, valendo um carro, e eu ganhei ele corria aqui na areia, e depois passou a correr na grama. Ingerhammer, do senhor Osmar Aurélio. Cara, eu era apaixonado por esse cavalo. Só corria na frente. Só corria na frente. A gente tinha um bolo. Eu tirava aqui 2,4. Você sabe quando eu saía com ele o dia que eu ganhei Cidade Maravilhosa com ele? Cidade Maravilhosa, que era depois do Brasil, e ele meteu o tempo melhor que o Grande Prêmio do que o Airtroff. Depois do Brasil ele meteu um tempo melhor que o Airtroff. Foi dado, ele pulava e fazia assim, ó.
mas tirava correndo como se fosse um para de 1000 metros. Pum, pegava a frente, metia a mão e ele, lá nos 800. Vamos, coisa de maluco, assim, não vai dar certo. Mas era assim que tinha que fazer com ele. E era assim que ele corria. Um dia, logo a segunda vitória não, tinha ganho com ele, e aí ele foi para os 1.900, e aí eu vim trazendo, que é minha característica, vim trazendo de menos para mais, e aí uma égua do Maluga, montou até o Gilvão, a filha do Slapjack, ele veio e botou do lado. E ele botou do lado e ele ficou a reta toda, vou voltar, não vou voltar, e se encolhendo. Falei, pô, não posso mais deixar isso acontecer. Falei, seu Osmar, eu perdi o pai, porque eu não sabia, ele fez, ele ficou, na volta nos 800 eu vou deixar correr. Não faz, garoto. É um treinador espetacular, bom amigo também, muito bom de se trabalhar. Falou, faz. E dali pra frente nós ganhamos Cidade Maravilhosa, e logo em seguida teve um outro grande prêmio de grupo, que eu ganhei para cima do Rio Aventura, que eles puseram um cavalo chamado Cigano, montou Ricardo, Cigano, puseram faixa para em cima, eu quebrei o faixa, veio o Cigano e ele não deixou passar. Ingueramba. Eu estava falando com a sua chefe de torcida, dona Rita, um abraço. Tua milésima vitória foi com o Caro Minister, né? Caro Minister era um cavalão, né? Foi um Joaquim Peixoto de Cá, prova de grupo 2 ou grupo 3? Prova de grupo 2. Grupo 2, foi a minha milésima vitória no grupo 2. Ele é um cavalo, era um cavalo, eu me lembro, eu tenho uma vaga lembrança do Caro Minister, ele era um cavalo que era bom cavalo. Ele pintou espetacularmente bem em Campos, com o treinador Paulinho Peçanha. Um abraço para o pessoal todo de Campos, que é um pessoal maravilhoso. Espero que o Papai do Céu ajude muito que volte. Eu acho que o Jockey Clube Brasileiro precisa tanto de vocês quanto vocês de nós, para que a gente se una e volte a ter corrida nos prados canaviais aí. E ele começou lá com o Paulinho Peçanha. E aí, quando ele se mostrou ser um cavalo espetacular, ele foi para o centro de treinamento. Nesse meio tempo, ele foi para o centro de treinamento e ele trabalhava horrores. Aí ele mancou do tendão. Ele já tinha começado com o Paulinho Peçanha, porque ele tinha problema nos tendões. E aí tinha um curandeiro aqui na Gávea. Sabia que aqui na Gávea tinha um curandeiro? Que isso? Tinha um curandeiro. Quem era ele? Vários veterinários chegaram e falaram que esse cavalo não corre mais. E vários ele curou e venceu. Inclusive o Caro Ministro, falecido seu Totti. O Totti, J.D. Moreira. J.D. Moreira, seu Totti. E aí Biduca comprou, e eu falei, Biduca, tu comprou um cavalo que ele é uma máquina, mas só tem um problema. Ele é manco último grau do tendão, e qualquer veterinário que você for aí vai dizer que ele é inutilizado, porque ele tem um buraco no tendão de não sei quantos milímetros e tal, respeitando sempre todos os veterinários do Rio de Janeiro, de qualquer lugar, mas ele morreu e não ensinou. Morreu e não ensinou. E é o Biduca, tá aí o Biduca até hoje, pergunta o Biduca, ele foi atrás do seu Totti, e o seu Totti fez as mangongas dele lá, ó, me dá 20 reais, ele é assim, me dá 20 reais aí, depois eu pego alguma coisa contigo. Aí voltava, ó, me dá mais 20 aí que eu tenho que comprar mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. As ervas que ele fazia lá, fazia a pasta, fazia um negócio, passava e mandava ir passando. E o Caro Ministro virou o Caro Ministro e foi uma dó, porque ele ia correr o Grande Prêmio Brasil, ele estava voando lá no Vale do Cuiabá, estava com o Biduca, voando no Vale do Cuiabá, ele ia correr o Brasil e ele fazia uma grande corrida, mas infelizmente teve uma cólica e não conseguiu reverter e morreu. É uma pena, né? É uma pena, mas quem ajeitou, falecido Totti, com as mangongas dele, e como ajeitou um monte aqui. Gente, até mangonga o Gugu trouxe aqui para o nosso programa. Foi um prazer, você vê que esse foi um programa maior, como eu disse no começo, ele fala mais do que eu, o que é difícil, mas acontece. Foi um tempo maravilhoso, a gente, se ficasse contando as histórias aqui, dá para gravar uns 2, 3 programas. Gugu, queria agradecer a sua presença. Obrigado. Dizer que é um prazer te receber aqui. Cara, o prazer é todo meu, e eu acho que tanto eu quanto alguns outros profissionais têm muita história do turf, e resgatar um pouco da história do turf, até porque a média de idade hoje do turfista é muito alta. Então várias coisas eles vão lembrar,
E eu acho que essa é uma lembrança sempre bem-vinda, E a né? gente pode usar a tecnologia para deixar isso para outras gerações, entendeu? Pra daqui a um tempo. Por isso é que eu falei para você, quando eu achei que a saudade do Ricardo, como a gente chegou a comentar depois do ponto de referência, quando eu ganhei o páreo há 20 dias atrás, com o Fórum Tube, eu ganhei porque eu lembrei do Goncinha, eu lembrei do que eu aprendi com o Gonçalino Feijó. Então, cavalo não se põe a mão na boca, você não briga, você acomoda, você amansa. Então, quando ele largou, eu soltei a rédea. Como eu fiz agora, mas ele teve hemorragia, mas ele saiu assim, igual um bobo na minha mão. Então, você olha assim e fala assim, é esse que dispara? Sim, se você botar a mão na boca dele, mas você só briga se tiver dois. Se eu não brigo, ninguém briga sozinho, né? Ninguém briga sozinho. Então larga a rédea e pronto, acabou o problema. É isso aí. Gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Um abraço.